Isso daqui, o que, que é? É um array NumPy, tá? Esse array NumPy, ó, ele tá com 1, 2, 3, tá? Chavezinhas, isso me indica que eu tenho 3 dimensões. Eu tinha falado que a imagem é justamente colorida, né? Ela é representada por um tensor, altura, largura e profundidade. Então tá condizente que eu falei até esse momento. Só pra gente ver, ó, imagem, ponto, shape. Vamos ver qual que é o shapezinho dessa imagem. Tá? Então ele está dando 361, 664 e 3. Vou abrir a imagem aqui de novo para a gente ver. Tá? Esse 361, é que eu estou com um zoom aqui, né? Vai ficar um pouquinho maior do que eu estou falando. Tá? Esse 361, tá? É a altura. Perceba que a largura não chega a ser o dobro, né? Mas quase o dobro ali, ó. Temos a largura da imagem e os 3 é do RGB, canal R, do G e do B, tá? Antes de eu mostrar que de fato isso daqui é o RGB da imagem, porque nesse momento ainda não é, tá? Eu vou plotar essa imagem, vou colocar o PLT, eu importei o PyPlot SPLT, né? IMShow, tá? E aí eu passo a imagem, ele vai renderizar a imagem para mim, tá? Imagem. Tá? Lembra a imagem que está ali do lado, mas não é a imagem que está ali do lado, tá? Por quê? Porque essa leitura do OpenCV, ela não lê no padrão RGB, tá? E o PyPlot, ele espera o padrão RGB nesse Image Show, tá? O padrão de leitura do OpenCV é um padrão chamado de BGR, tá? Tem todas as corzinhas, só que em vez de ser RGB, ele é o B, o G e o R, ele é invertido, tá? Tem toda uma explicação do porquê que ele faz isso daí, em termos de desempenho, etc. Mas o fato é que ele não lê no padrão RGB. Mas a gente pode converter essa imagem, tá? Então eu vou gerar aqui uma imagem, chamar de RGB, que vai ser a imagem que eu vou... RGB, tá certo? Tá? Vai ser igual a CV2. Ponto, ele tem um CVT de convert, tá? Color. CVT color, isso, tá? No qual eu vou passar a imagem, tá? E aí eu vou passar o CV2, ponto, tá? Porque eu preciso passar um valor inteiro, que seria correspondente ao tipo da conversão, tá? E a hora que a gente digita aqui color, você tá meio estranho hoje, hein, meu filho? CV2 tá com os autocomplete errado, tá? CVD color, tá? E eu vou falar, ó, converte para mim o BGR to RGB. Tá? Ah, agora ele deu o autocomplete certo, tá? Tá aqui, ó, color BGR to RGB. Tá? Apareceu. Agora sim, ó, eu vou pegar esse PyPlot em show, tá? Eu vou... Opa, uma falhadinha aqui no meu equipamento. Eu vou plotar a imagem RGB. Caramba, acho que a minha internet está bem lardinha hoje, hein? Tá? E agora sim, ó, eu tenho a imagem padrão RGB e está conseguindo renderizar igualzinho tá do lado, ó, com as dimensões aqui, esses tiquezinhos correspondem às dimensões, né? Tinha 361, 664, ó. 361, 664 aqui, certo? Tranquilo? Só pra gente ver, ó, CV2, ponto, vou colocar aqui o color, vamos ver se ele vai autocompletar bonitinho pra mim agora. Ele tá meio devagarzão hoje. Não tem problema, tá? Eu abro a documentação pra gente ver aqui, ó. CV2, color. Opa. Docs, OpenCV. Ai, volta. Color conversions.
Então aqui tem alguns exemplinhos, ó, Color, RGB to Gray, que a gente vai utilizar, RGB, HLS, todos esses caras aqui são padrões de canais de cores. Tem Bayer, tem RGB, ó, tá tudo listadinho aqui embaixo as possibilidades pra gente, tá? Bom, inclusive aqui, ó, a continha do RGB que ele faz na hora que a gente for gerar o RGB to Gray, né? Ele vai fazer essa continha para gerar o valor do cinza, o inteiro que vai representar o cinza, tá? 0,29 o Y, né, que é o resultado, né, do pixel final, 0,29 vezes o R, 0,587 vezes o G e 0,14 vezes o Green, tá? Bom, agora que eu tenho essa imagem no RGB, ó, imagem, RGB, tá? 8153.116, tá? 8153.163. Eu vou pegar o meu RGB Palette Online. Esse daqui que eu tinha colocado outra vez, né? Ó, eu vou pegar aquelas mesmas cores ali, ou pode ser aqui também, tá? Ó, 8153.163. 8153.163. Vou sair de cara, é esse roxinho que tá aqui, tá? Se a gente viu, ó, esse primeiro pixelzinho que tá aqui, tá? Não vou conseguir dar tanto zoom, mas faz sentido, não faz? É essa corzinha que tá aparecendo aqui, tá? Então, ó, voltando para minha imagem aqui, ó, esse primeiro carinha aqui, ó, primeira entradinha da imagem, ó, primeira linha, coluna, tá? E o triplazinha que está aparecendo aqui é esse pixelzinho da imagem. O segundo, ó, perceba que a cor do lado está muito igual. Então também tá com a mesma cor, do lado tá com a mesma cor, tá? Só vai começar a variar um pouquinho depois que vai mudando um pouquinho a tonalidade, ó. Aí perceba que não, esse daqui já variou um pouquinho, tá um pouquinho mais escuro, né? Perceba que só mais depois para outros lados que a gente vai ter uma variação de cores aqui, que a hora que vai pegando mais pro centro da imagem, tá ok? Então essa é a nossa representação da imagem, tá ok? Bom, além disso, o que mais que a gente tem, tá? A gente pode pegar essa imagem, que a priori é colorida, tá? Vamos supor que eu quero deixar o meu algoritmo um pouco mais rápido, tá? Ou com menor invariância a cor que está sendo utilizada, né? Porque às vezes, por exemplo, tem uma mulher que está com vestido vermelho, a outra está com vestido azul. Eu quero classificar se eu estou reconhecendo, por exemplo, uma mulher ou não na imagem, enfim. Para não ter tanta variação de cor, tá? Inclusive evitar alguns efeitos de luminosidade que possam ter, fala assim, ó, eu quero classificar, eu quero converter essa imagem para escala de cinza, tá? Para eu ter ganho de memória, que em vez de ter 3 canais eu tenho um só, tá? E para evitar algumas cositas aí na imagem, quanto variância de cor e etc, tá? Que pode interferir na hora que eu for classificar. Então, para converter, tá? Eu vou colocar um itemzinho aqui que é convertendo. Tá? E aí, novamente, a gente já viu como que a gente faz para converter, só que agora eu vou converter para imagem de cinza para a gente ver como que fica a representação em cinza. Ó. Image Gray, cv2.cvt color. Eu vou passar a minha imagem, só que eu vou passar a imagem RGB, tá? Eu vou utilizar o cv2.color. Deixa eu falar do RGB to Gray. CVT Color, que é o modo RBG não, né? RGB. E R maiúsculo. Certo, agora vamos ver como é que ficou a imagem, ó. Imagem Gray. Tá? Perceba que tirou um colchetezinho aqui, tá? Isso significa que
Agora, minha imagem, ela só tem duas dimensões, ó, largura e altura, certo? E, obviamente, com o índice da largura e altura vai dar o valor armazenado ali. Então, eu tirei dois canais, né, reduzi em 66%, né? Ou ainda essa imagem agora tem 1/3 do tamanho da imagem original. Tudo bem, tá? Se eu quiser plotar, só pra gente ver como é que fica, ó, ponto imshow, tá? Só que, se eu colocar sua imagem, meu filho, ó, imagem, gray, vai ficar essa coisinha estranha aqui, está aqui, por quê, tá? Porque o imshow ele vai esperar receber uma imagem RGB, e mesmo que você passe dois canais, ela vai tentar gerar uma imagem colorida a partir disso daí, tá? Então a gente vai falar, ó, o seu color map, meu filho, o seu mapa de cores é cinza. Agora ele plotou a nossa imagenzinha cinza, bonitinha pra gente, tá? Outra coisa que eu queria falar é que se eu já quiser, vou pegar aqui, ó, onde que eu estava fazendo a leitura, não precisa dizer que é quase um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Se eu pegar aqui uma imagem 2 imread, vou ler o Homer, tá? Só que eu posso passar qual que seria o esquema de cores, tá? Por exemplo, se eu quiser ler a escala de cinza, aqui na leitura, que seria o valor 0. Aí eu vou fazer a leitura para a gente ver e vou fazer essa plotagem aqui na imagem 2. Tá? E tá aqui o mesmo resultado obtido, tá ok? Bom, além disso, opa, tô tendo um sério problema de internet aqui que eu tô tentando salvar, não tá ele, mas enfim. Além disso, tá, a gente pode converter, tá? Eu lembro da outra forma de leitura, lembra da outra forma de leitura de imagem, ou de armazenar imagem? Eu falei, se tiver uma imagem só preto e branco, tá? Eu só preciso de dos bitzinhos 0 ou 1, armazenar o valor 0 ou 1, não tem variação de valor, tá? Enfim, eu posso ter esse tipo de opção, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, só pra gente ver. E eu estou mostrando esse tipo de opção porque depois eu vou fazer as explicações do filtro de convoluções considerando esse tipo de opção, tá? Para facilitar a explicação. Convertendo para branca e preta. Tá? E aí, eu vou utilizar uma função aqui, chamei de imagem binária, que vai me retornar duas coisinhas aqui. E uma dessas coisinhas vai ser, o segundo argumento vai ser imagem binária, tá? Que vai ser, eu vou aplicar um threshold nessa imagem. Eu vou pegar a imagem gray, tá? E aí eu vou falar o seguinte, falar, ó, todo mundo que nessa imagem cinza, tá? O valorzinho tiver acima de 127, tá? Eu vou gerar o valor 255, ou pode ser 1 também, tá? Se for de 0 a 1, pode ser binário 0 a 1 ou 0 a 255. A gente vai ver que na hora de visualizar isso vai dar na mesma, tá? Mas enfim, vou colocar 1 aqui mesmo, tá? E eu vou utilizar um algoritmo aqui que é o CV2, que é o nosso autocompletar, o trash binary, tá? Agora ele foi, tá? Esse trash binary é justamente para fazer isso, tá? Porque é o seguinte, eu tô falando que a partir de 127 eu quero que seja preto, para baixo eu quero que seja branco, tá? Então esse trash binary me dá isso, mas eu posso ter um inverso, tá? Eu posso falar, acima de 127 vai ser branco, abaixo vai ser preto. Eu uso o trash binary inv, tá? De inverso. Então estou especificando qual que eu quero aqui, tá? Aí eu vou colocar para vocês verem a imagem binária. Tá aqui a imagem, ó, só com zeros e uns, certo? E aí eu vou colocar o pt.imshow, imagem binária, para a gente ver. Digitei imagem binária errada. Tá? Tá aquela questão colorida. Perceba que só tem duas cores aqui. Mas só pra gente ver se map igual a gray.
tá? Agora eu tenho a nossa imagem em preto e branco, tá? Então o que estava mais escurão na minha imagem, tá? Ficou preto, tá? E o que estava mais claro, o que estava abaixo do threshold, ficou branco. Se eu diminuir esse threshold, tá? Vou falar, ó, vou colocar aqui 50. E só para mostrar para vocês também como é que funcionam alguns filtros, algumas coisas para a gente para processar a imagem, para tentar deixar a imagem mais nítida, para tentar fazer alguns realces de coisas importantes na imagem, tá? Só para a gente ver que nessa parte aqui do processamento de imagem, a gente dá uma imagem e recebe uma outra imagem em troca. Então, filtros. Tá? Primeira que eu vou utilizar é um negócio chamado de equalização de histograma, que ele tenta distribuir bem mais as cores na imagem e com isso tenta ressaltar, deixar mais nítido ou ressaltar alguns pontos da imagem, já que as cores elas ficam mais distribuídas, tá? A cor tende a ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, se a imagem está muito clara, eu deixo ela um pouco mais escura, se ela está escura, eu deixo ela um pouco mais clara, tenta equilibrar, inclusive está ocorrendo muito cinza escuro, pouco cinza clara, a gente tenta equilibrar, tá? A ocorrência das tonalidades de cor dentro da imagem. Vou colocar aqui imagem. E aqui lembrando que aqui não é nada de processamento de imagem, a ideia dessa aula, tá? Mas é só para mostrar, como a gente não tem a oportunidade de trabalhar com imagens dentro do curso, para a gente mostrar algumas coisas relacionadas ao processamento de imagem, né? Quando você está lá no Photoshop, alguma coisa que aconteceu, né? Na verdade, ele está aplicando operações, né? Fazendo contas em cima desses pixelzinhos da imagem, tá? Então, vou colocar aqui imagem gray iplt.imshow imagem eqcmap igual a gray. Só para a gente ver, fazer a comparação com a imagem gray. Tá? Ele tentou, perceba que essa imagem de cima ela acabou ficando um pouquinho mais escurinha, né? Porque essa daqui estava um pouco mais clarinha, né? Ele foi tentando distribuir os pixels, as tonalidades dos pixels dentro da imagem de forma a tentar equilibrar, tá? Não ter mais ocorrência de cores mais claras, tonalidades de cinza mais claras e poucas mais escuras. Então ele tenta fazer esse equilíbrio, tá? É útil em algumas situações, tá? Esse tipo de coisa. Uma bastante útil. Deixa eu copiar aqui. Vai ser um filtrinho chamado de Kenny. Imagem gray. Ele tem dois parâmetros, mas é só para meio que para você tentar colocar um limiarzinho para fazer a detecção de borda ou não, se é ou não é borda, tá? Vou colocar aqui imagem Kenny para vocês verem como é que fica a imagem que ele devolveu. Tá? Ele ficou aqui com 0 é 255, seria o valor máximo ali da cor, né? Ou é branco, tá? Ou é preto, nesse caso aqui. E vamos colocar aqui plt.imshow cmap igual a gray. Tá? E está aqui a nossa imagem com filtro de Kenny, que ela justamente é utilizada para destacar as bordas da imagem. E só para finalizar, tá? Vamos trabalhar aqui com o redimensionamento da imagem. As barras. Tá? E eu vou colocar aqui imagem resized igual cv2.resize, que é o método que a gente tem. Eu vou colocar qualquer imagem que eu quero redimensionar. Eu vou colocar uma tuplinha com as novas dimensões, tá? Então eu quero passar essa imagem para 1000 por 1000, tá?
Só que aí quando você quer redimensionar a imagem, tá? Você tem que ter um algoritmo, ou diminuir a imagem, né, no caso, você tem que ter um algoritmo de interpolação, tá? Por quê? Se você está aumentando a imagem, tá? Sua imagem tem 300 pixels, 600 pixels, por exemplo, você quer uma de 1000 por 1000, pô, tá faltando pixel nessa história aí, porque se eu tinha 300 por 600, como é que eu vou para 1000 e 1000? Eu tenho muito mais pixels agora que eu não tinha na minha imagem original, tá? Então, de alguma forma, eu preciso de algum algoritmo para começar a imputar pixel dessa imagem para poder crescer essa imagem. E tem várias formas para fazer isso daí. Eu simplesmente pego o pixel, por exemplo, eu vou precisar enfiar um pixel aqui nesse ponto. Qual que é vamos dizer assim, a média dos pixels vizinhos? É tal, eu interpolo pela média, tá? Enfim, dá até para fazer algoritmo de regressão para prever qual que é o valor do pixel. Tem várias formas de fazer isso daqui, tá? Se a gente não fala nada, ele vai utilizar um negócio que é chamado de interpolação interárea, tá? Que ele vai pegar a área, né, onde o novo pixel vai ser inserido e vai fazer a média dos pontos da área ali, tá? Só pra gente ver, não precisa especificar o algoritmo de interpolação, mas se quiser colocar o interpolation, tá? Eu vou colocar depois a documentação para vocês verem. Eu vou colocar aqui o img imagem resized. Perceba que esse algoritmo ele está pequenininho aqui porque é o padrão, tá? Não estou alterando a resolução, mas não causou tanta distorção nessa interpolação de imagens que eu fiz. Só para vocês verem, ó, Open CV Resize, tá? Resize Interpolation, já deu até o autocomplete para mim ali. Interpolation, aqui ó, tem todas as possibilidades de interpolação, tá? Nós temos aqui o crítico, ele tá descrevendo cada um dos métodos de interpolação que a gente tem aqui. Falei uma besteira, o interlinear, que é o padrão dele, tá? O interarea não é, mas enfim, se quiser usar o interarea, é só fazer isso, ó. Size interpolation igual cv2.interarea. Tá? E aqui na documentação ele vai explicar o que é cada um, bonitinho. Falei que eu não vou perder tanto tempo com essa parte aqui, mas ele vai dando várias demonstrações aqui de redimensionamento de imagem e vai falando o que é cada um, tá? Enfim, temos o nosso algoritmo. E só para ver se a imagem em tamanho real, tá? E já para ver outra funcionalidade do OpenCV, tá? Eu vou salvar essa imagem. Vou aqui um textinho. Que a gente vai ter, assim como a gente tem o IMRead, a gente tem o IMWrite, tá? Eu vou passar o caminho. E eu vou copiar esse caminho aqui que eu tenho aqui. Eu vou colocar a Homer modificado, tá? E qual que é a imagem que eu quero trabalhar. Você vê que o OpenCV ele é bem programação procedural mesmo, tá? Tudo método e passagem de argumento por método, que incomoda um pouco o professor de orientação de objetos, mas quem sou eu para contestar a grandiosidade do OpenCV? Beleza, deu true, falou que ele retorna true esse método. Se você conseguiu gravar, vou atualizar aqui. Tá aqui o Homer modificado. Bom, até que pela distorçãozinha que a gente fez razoável na imagem, interpolou bem os pontinhos aqui pra gente. Ok? Então temos nossa imagem aqui salva. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para você, só para mostrar como que o computador ele enxerga essa imagem, o que a gente pode fazer para modificar essa imagem, redimensionamento, etc. Porque a gente vai acabar utilizando depois esses conceitos, tá? Para entender o funcionamento da rede neural convolucional, ok? Então, até lá.